Nós estamos aqui na Escola Indígena de Coroa Vermelha, dessa vez com os nossos diretores, os pioneiros do nosso programa há 10 anos atrás. Nós estávamos fazendo a linha do tempo aqui nos bastidores e olhando para as grandes coisas que nós conseguimos nessa celebração aqui. Olha só, o professor Gilson foi autor da primeira postagem do nosso Instagram. Hoje ele está com 3.308 posts, fora os que foram arquivados já. E nós temos 2.467 seguidores. Para um projeto educativo, isso é uma coisa maravilhosa. Nós tivemos 8,7 mil visualizações nos últimos 30 dias, mas tudo começou com a vida desses guerreiros, a trajetória desses guerreiros, e é isso que nós vamos registrar aqui hoje. Então vamos começar aqui com o nosso pioneiro, professor Gilson, depois o professor Railson. Aí, Gilson, como é que foi para você fazer parte de tudo isso? Olá, boa tarde, um prazer falar com você, Diego, professor Railson. Só lembrando que naquela época que nós começamos tudo isso, há mais ou menos 10 anos, eu era diretor da escola municipal. Hoje eu estou como professor, trabalho como professor pela parte da manhã e a parte da noite com a turma de jovens e adultos. Então, naquela época foi uma experiência muito boa, na qual a gente já trabalhava na nossa escola, mas ainda não tinha um certo entendimento quanto a alguns problemas até sociais, entre outros, né? Alguns problemas com alunos, alguma dificuldade, na verdade, não problema, dificuldade, e nós não sabíamos muito como lidar. Na época a gente conhecemos o Diego e começamos a conversar, e aí foi surgindo algumas ideias para que a gente pudesse trabalhar com esses alunos e também com a comunidade. Algumas atividades foram desenvolvidas na escola com a participação. Fizemos também na época uma caminhada, né, que aí já foi com outros temas também, pela paz, né, e falando um pouco sobre algum tipo de dificuldades encontradas com os alunos e também com membros da comunidade. E essa parceria foi importante porque a partir daí a escola começou a pensar em algumas alternativas para poder atender esses alunos, essas famílias, né? Como o CAPES, por exemplo, encaminhando alguns alunos, né? A escola sempre com um papel importante dentro da comunidade. A gente lembra que tinha alguns alunos que as famílias com muita dificuldade em estar levando, e várias vezes a escola em si proporcionava isso, né? A própria direção mesmo, quantas vezes tirou dinheiro, pagava passagem para que a mãe levasse esse aluno até lá, no CAPES. E eles foram também começando a entender que essa dificuldade poderia ser compartilhada com uma escola e que a escola estava junto com ele, com a comunidade em si. Então, a partir dessa data, a escola começou a ver com outros olhos, né, essa dificuldade enfrentada pela comunidade com os alunos, saber que de qualquer forma essa dificuldade não era só dessas famílias e que essas famílias também precisavam da ajuda da escola. Então foi uma parceria importante, né, que nós começamos na época, e depois de lá para cá foram desenvolvidos algumas atividades, alguns trabalhos em algumas épocas, né, mais específicas, né, como Outubro Rosa, né, Novembro Azul, entre outros. A gente começamos a viver isso dentro da escola, com uma parte mais de esclarecimento, de incentivação para as famílias. Então isso foi importante porque começamos a ter esse olhar diferenciado a partir dessa época aí, há uns 10 anos atrás, quando tudo se iniciou. E agora estamos, né, comemorando aí os 10 anos dessa incrível parceria aí. E aí estamos registrando agora alguns momentos importantes que houve desde aquela época até aqui, e alguns avanços também, algumas conquistas que as escolas tanto faz do município quanto do estado também. O estado foi o mais moderno, né, assim, em tempo de dados, né, mas graças a Deus, através da parceria com o diretor Railson, foram desenvolvidos também outros trabalhos que antigamente também era um pouco complicado, porque esses trabalhos também eram mais desenvolvidos no município, né? Então o estado, como tinha alguns colégios, né, que Cabral, entre outros, não tinha esse olhar. E quanto a escola indígena, que tem um papel diferente dentro da comunidade, né, o papel de ouvir as comunidades, de conhecer uma direção que conhece os seus alunos, conhece os seus familiares, passou a se preocupar com isso. E aí, com esse tema, e foram buscando alternativa, e hoje, graças a Deus, nós temos uma qualidade de vida para esses alunos e para essas famílias bem melhor. Professor Gilson também, terapeuta comunitário integrativo, aluno do professor Adalberto Barreto, também é uma homenagem para você, professor Adalberto. Um abraço para você.
E aqui o nosso querido professor Railson. Ô, professor Railson, é muita coisa para contar em um vídeo, hein? É verdade, verdade. Então, gente, eu sou Railson, sou professor indígena aqui do Colégio Estadual Indígena Croa Vermelha e, coincidência, eu ainda continuo na direção do Colégio Estadual Indígena Croa Vermelha, né? No período aí, aproximadamente 10 anos mais ou menos. É incrível, esse ano, agora em novembro, vamos fazer 10 anos na direção da unidade escolar, né? Tanto que o ato de publicação, autorização lá, e vai agora de novembro, né? Vai fazer 10 anos. Então, gente, eu quero aqui aproveitar esse momento e agradecer a Diego, ao professor Gilson. O professor Gilson, ele é o nosso mestre, né? Eu na época, recém-chegado na educação, e ele já com histórico, ele, Ademário e outros, né? E a gente sempre procurava, inspirado nele, nas ações dele, né? Buscando caminhos aí para acolher a nossa comunidade, acolher os nossos jovens, né? Essa educação escolar indígena, Gilson, humanizada, né? Que valoriza a vida, que respeita a vida, que cuida de pessoas. Você sabe que não é fácil, né, realizar. Imagine que o cenário comunitário que nós trabalhamos, locais onde as escolas estão centralizadas, estão localizadas, né? Nesse contexto, né, urbano, turístico, né, onde acontecem muitas questões sociais, né, e que tem apresentado dificuldades para a comunidade, para os nossos jovens. E naquele período nós buscávamos uma alternativa para poder minimizar esses impactos negativos que causam, né, nesses jovens, né? E quando o Diego chegou aqui com a proposta, naquele período na verdade aconteceu algumas terapias comunitárias, houve algumas ações assim, né? Eu lembro-me que diante de alguns problemas socioemocionais, alguns problemas até mesmo psicológicos em alunos, nós não tínhamos não dominávamos algumas coisas, né? Não tinha equipe, não tinha material humano mesmo para auxiliá-los, né? E naquele período, quando o Diego apresentou a proposta, embora, vamos junto, vamos buscar, né, alternativas, vamos buscar parceiros, vamos buscar pessoas, e de lá para cá algumas coisas foram acontecendo aos poucos, né? Nossa visão relacionado a esse cuidado especial, né, com essas pessoas, com esses nossos alunos, né, que nós estamos num contexto, Gilson, que as famílias que formam esses jovens, né, esses jovens que vêm dessas famílias, que estão nesse cenário e apresentam nesse contexto muitos problemas, né, e acaba que esses meninos absorvem muito isso, e nessa faixa etária entre 14 e 15 anos, e essas coisas parecem que vêm à tona e eles apresentam diversas situações. Então, essa parceria nos possibilitou buscar mais auxílio e parceria para atender isso, né? Eu estava explicando para Diego que o colégio tem avançado, né, graças a Deus, e as parcerias, né? E hoje nós temos uma equipe de acolhimento à educação inclusiva na unidade escolar. Imagina, aquele período ali a gente não tinha nem noção como buscar esses profissionais, né? Na lei tinha isso, mas na prática não acontecia, né? Mas aí as coisas foram acontecendo, os avanços, né? Hoje nós temos uma equipe para acolher, inclusive nós temos em parceria uma psicanalista que atende 3 vezes na semana na unidade escolar, nos turnos. Imagine aí que nós não tínhamos, né, nada, e hoje com a equipe especializada para trabalhar e dar esse retorno para a nossa comunidade. Então valeu a pena, nós temos muito mesmo que comemorar. Naquele período nós tínhamos as dificuldades, né? E não tínhamos a solução, mas juntos fomos buscando, trilhando. Por isso nós podemos comemorar. E eu quero aproveitar aqui, viu, e agradecer ao Diego, a Gilson e Ademário e outros mais professores aí eu considero como meus mestres mesmo na questão educacional, nessa questão mesmo de buscar o melhor para a nossa comunidade. Vocês são a nossa referência. Eu não tinha dito isso ainda para Gilson, né? Às vezes eu falo para Ademário, né, que a gente tem uma proximidade, trabalhamos junto durante um período, mas Gilson não havia dito isso. Mas saiba, Gilson, que você sempre foi essa referência de profissional, de pessoa, de humano, né? Tanto que recente houve uma possibilidade de trazê-lo alguém para trabalhar com a gente, Gilson. Ele aqui não quis vir para o colégio, mas nós ainda
propomos para ele vir estar conosco aqui, atuando, porque eu sei que é alguém que ama vidas e ama a educação escolar indígena, pois a educação escolar indígena ela possibilita a valorização mesmo do ser humano como ele é, tentando atender da melhor forma possível. E eu estou muito feliz. Hoje eu estou em um dia de reuniões, aconteceram algumas reuniões, mas esse momento aqui ele está alegrando o meu coração mesmo, porque eu olho nessa linha do tempo e vejo quanto atendimento bom, quanta coisa boa aconteceu durante esses períodos. Não foram fáceis, houve muitas dificuldades, muito trabalho, mas chegamos aqui com muito êxito mesmo, muito êxito mesmo. Gratidão, viu, Diego? Estamos juntos aí. É assim que nós encerramos então essa atividade que é de Outubro Rosa, mas também é Setembro Amarelo, também é Setembro Azul, porque nessa escola trabalha tudo integrado. Aqui Setembro Amarelo é o ano inteiro, não é? É isso aí. Um abraço para todo mundo.